E, e eu queria te dizer a todos aqueles que nos visitam, eu espero que nós tenhamos sido os melhores a receber-te e que tu realmente possas sentir em casa. Se não o fizermos, quero dizer que nós estamos a melhorar quem somos e a forma de receber pessoas e acreditamos que iremos continuar a receber-te bem. Mas quero que tu percebas que és alguém da casa, ok? Bem-vindo ao nosso meio. Gentilmente, alguém com certeza irá fazer chegar perto de ti alguns textos que nós vamos ler. Haverá pessoas perto de ti com uma Bíblia eletrónica ou de papel. E nós, nesta tarde, vamos refletir um pouco acerca de algo que Deus trouxe ao nosso coração e que eu gostava de partilhar nesta tarde. Para os da casa, será um tempo de revelação sobre algo que eu acho que é essencial e que eu creio que Deus demonstra de uma forma clara que é essencial para a nossa vida. Nesta tarde nós vamos caminhar numa reflexão e numa revelação para uma vida autêntica, uma vida de cristianismo a sério. E para quem não é da casa, talvez tudo isto vai parecer um pouco novidade, mas vai perceber que claramente, evangelho, seguir a Jesus é uma coisa muito mais simples e muito mais radical e muito mais fixe do que aquilo que você possa experimentar ou pensar. A Bíblia é um livro que nós temos e a Bíblia é um livro que Deus se preocupou em inspirar pessoas para escrevê-lo. E aquilo que elas iam escrevendo era alguma coisa que o Espírito de Deus os ia conduzindo para escrever. É verdade que a Bíblia tem relatos históricos, é verdade que a Bíblia tem uma série de outros acontecimentos e outros episódios, para além de históricos, até de alguma forma reveladores acerca do futuro. E percebemos que a Bíblia é um livro que nos espanta, mesmo aqueles que já leem a Bíblia há muitos anos. Eu gostava de perguntar, quantos é que estão aqui que já leem a Bíblia há mais de 10 anos? Boa. Há mais de 20? 30? 40? 50, há mais de 50 anos. Quem é que já lê a Bíblia? Não temos ninguém que leia a Bíblia há mais de 50 anos. Está ali um. Valente. Olha, é só um, então temos que lhe dar uma salva de palmas, não é? Significa que por alguma razão, além de ir à frente na idade, já lê a Bíblia há alguns anos. Mas uma das coisas que quem conhece a Bíblia e conhece Deus, percebe claramente que Deus se revela. E há coisas que nós lemos uma vida inteira e que nunca fizeram sentido, nunca fizeram diferença, mas de repente fizeram todo o sentido naquele momento. E de repente revelaram-se para nós coisas que nós dissemos: como é possível que toda uma vida eu tenha lido isto e isto nunca tenha feito a diferença? Deus não muda, Deus não reescreve a Bíblia durante a noite, nós é que mudamos. Deu para entender? Os anos mudam-nos. Você sabia que nós, à medida que vamos ficando mais velhos, há coisas que mudam em nós? Quem é que já sentiu assim o peso de mudança de idade? Não estou a falar do peso, estou a falar o peso da mudança de idade. Quem é que tem aqui, já tem 20 e alguns, e percebeu que não é a mesma coisa que ter 10 e alguns? Quem é que já percebeu que ter 30 e alguns não é a mesma coisa que ter 30? Quem é que já percebeu que quando se ultrapassa ali a barreira dos 40, há coisas que mudam mesmo? Sei lá. Tenho um amigo meu, bem chegado, que ele diz: Oscar, se tu achas que aos 40 mudaste, quando chegares aos 50 vais perceber claramente que vais mesmo mudar. Não sei se é assim, porque ainda não cheguei lá e ainda faltam muitos anos para chegar lá. Mas uma das coisas que nós vamos percebendo ao longo da nossa vida, e aqueles que têm um relacionamento com Deus, é que Deus não muda, nós mudamos, e nós mudamos porque vamos sendo atraídos para Deus. E nesta atração que Deus faz e exerce sobre nós, a sua influência sobre a nossa vida começa a cada vez ser mais forte, até ao ponto que nós somos mudados pela influência dele, pela atração dele, pela proximidade dele. E isto é algo que acontece.
também acontece uma outra realidade. Quanto mais perto nós estamos de Deus, mais nós vamos percebendo detalhes acerca de Deus. É absolutamente fácil entender nesta tarde que se há aqui pessoas que nos visitam e que estão aqui pela primeira vez, segunda, não sei, terceira vez, o seu relacionamento com Deus talvez ainda seja um relacionamento muito inicial, que significa que há aqui outros que estão cá há muitos anos, e significa uma coisa muito simples, que aqueles que têm muitos anos de relacionamento com Deus conhecem detalhes acerca de Deus que outros mais novos não conhecem. E isto é absolutamente natural e simples. Toda a gente entende o que eu estou a dizer, certo? É quase como lá em casa, na nossa família. Os muitos anos de prática a estarmos juntos, nós já nos conhecemos. Verdade ou não? Conhecemos os defeitos, conhecemos as qualidades. Quem é que conhece as qualidades do pessoal que mora lá por casa? Olha, alguns não conhecem. Se eu perguntar, quem é que conhece os defeitos do pessoal que mora lá por casa? Alguns conhecem. É interessante. Estava na esperança que a questão das qualidades fizesse sobressair demais. Ok. Bem. Quem conhece Deus por um relacionamento mais profundo vai perceber uma coisa. Deus tem detalhes incríveis. Fiquei absolutamente chocado agora. Fui quase repreendido com o vosso silêncio. E estou em estado de choque. Vamos lá ver se consigo vencer este stress pós-traumático. Quem conhece Deus por ter um relacionamento com Ele, conhece detalhes incríveis de Deus. Absolutamente extraordinários. E estamos muito apaixonados por Ele. Uma das coisas interessantes também que nós temos que desenvolver é quando nós ouvimos pessoas que têm um relacionamento com Deus. Deixe-me pôr a coisa desta forma. Você não conhece pessoas da sua vida que de repente você teve um relacionamento com ele e teve uma impressão acerca dele. Mas há outras pessoas que tiveram um relacionamento com essa mesma pessoa e têm uma outra leitura acerca dessa pessoa. E de repente vocês estão a falar daquela mesma pessoa e vocês dizem, estamos a falar da mesma pessoa? Porque parece que a revelação que um tem acerca daquela pessoa é diferente daquela revelação que a pessoa tem acerca da mesma pessoa. Então às vezes ficamos assim um bocado baralhados, verdade? Isto significa uma coisa muito simples. Significa, por causa do que somos, da nossa própria maneira de ser, como nós nos relacionamos, aquilo que vamos absorver de certa pessoa será um tipo de relacionamento. E a outra pessoa, por causa do que é, por causa da sua formação, vai se relacionar com a mesma pessoa e vai absorver outras características da própria pessoa ou da mesma pessoa. Significa uma coisa muito simples. Que em relação a Deus nós passamos pelo mesmo tipo de teste. Uns por causa da maneira como são, talvez mais emotivos, outros menos emotivos, outros mais sentimentais, outros menos sentimentais, uns mais pensativos, outros menos pensativos. O nosso relacionamento com Deus é completamente diferente. O teu relacionamento com Deus, o teu relacionamento com Deus, o teu relacionamento com Deus é diferente do meu relacionamento com Deus. Não estou a dizer que o teu ou o meu é melhor do que qualquer um de nós. É apenas diferente. Então significa que o nosso conhecimento acerca de Deus melhora quando nós nos ouvimos uns aos outros. Acerca daquilo que é o nosso relacionamento com Deus. Estamos a acompanhar? Eu estou a gostar deste ambiente. É mesmo este ambiente de reflexão que eu gostava que houvesse nesta tarde. Ok? Se eu puser alguém a dormir, por favor, ajudem-me acordando essa pessoa com muito carinho. Não seja bruto a acordar. Ok? Agora, você sabe uma coisa? É simples. Por exemplo, este pessoal que está aqui do meu lado direito, podem dizer, eu estou. Boa. Você sabe, aquele pessoal que está ali do lado direito tem a possibilidade de ver o meu lado direito, que é mais bonito que o meu lado esquerdo. Significa que quem olha para mim tem uma revelação acerca da minha pessoa que estes não têm. E aqueles podem olhar para mim e dizer, epá, ele é mesmo bonito. E este olham para mim e dizem, epá, ele é mesmo feio. E de repente estão a falar da mesma pessoa. Significa uma coisa muito simples. Nós precisamos de aprender a escutar-nos quando falamos acerca de Deus. Ouvir as pessoas à nossa volta. Porque o teu relacionamento, o meu relacionamento, por mais radical, diferente que possa parecer, é diferente porque nós somos diferentes. Mas ouvir acerca de Deus vai nos fazer crescer naquilo que é o conhecimento desta pessoa incrível que tem realmente melhorado a nossa vida. É verdade que quando nós falamos da mesma pessoa e temos duas leituras, parece que estamos a ficar doidos. Ou que alguém está doido. Eu quero dizer, não é nada disso. É apenas e só conhecimento de uma pessoa que realmente é fantástica. Bem, vamos ver o que a Bíblia diz acerca disto.
Nós vamos ler alguns textos, eu gostava que tu fosses rápido a abrir a Bíblia. Efésios 2, 6. Efésios 2, 6. Ajuda quem está ao teu lado a poder olhar para a tua Bíblia, seja eletrónica ou não, e a poder ler nesta tarde. E diz assim: pois Deus ressuscitou-nos juntamente com Cristo Jesus, e Ele nos fez tomar parte no seu reino celestial. Uma tradução mais comum diz assim: Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Claro que isto é espiritual, quando nós lemos isto, mas é interessante quando aqui Paulo diz que Deus nos fez sentar, ou Jesus nos fez sentar, em lugares celestiais. Significa que há lugares diferentes, perspectivas diferentes, olhares diferentes, certo? Estão por cá ainda? Não. Tudo é diferente quando nós estamos em lugares diferentes. Boa. Vamos continuar a pensar sobre isto. Nesta tarde, aquilo que nós vamos aprofundar é um desafio de Deus para nos tirar de um lugar de conforto. Alguns de nós, se não todos, e pelo menos esse será o meu esforço nesta tarde, é incomodar-vos ao ponto de vos tirar daquela zona em que estão sempre habituados a estar. Talvez o melhor exercício nesta tarde que eu poderia propor, para nós pensarmos bem naquilo que vamos fazer, era pedir para que os do meio se levantassem e sentassem na esquerda, os da esquerda se levantassem e sentassem na direita, e os da direita se levantassem e sentassem no meio. Porque a verdade é que domingo após domingo eu vejo sempre as mesmas caras deste lado, as mesmas caras deste lado e as mesmas caras daquele lado. E você sabe, isso significa que nós estamos sempre habituados a estar naquela zona de conforto. É a zona onde nós nos sentimos bem. E quando nós somos desafiados pela palavra de Deus a perceber que Deus nos quer fazer sentar em lugares celestiais, lugares, plural, situações diferentes, momentos diferentes, perspectivas diferentes, e é Ele que faz esse exercício, significa que nós temos que aceitar este desafio de Deus. E Deus nesta tarde quer nos fazer sair de lugares, de um lugar de conforto e levar-nos para outro tipo de lugares. Eu gostava que nós nesta tarde vamos falar sobre mandamentos. Nesta tarde nós vamos falar sobre um tema que é fazer algo é mandamento de Deus. E nós vamos pensar nesta perspectiva dos mandamentos. João capítulo 14, e será este o nosso texto base para tudo aquilo que vamos falar. João 14, 21. João 14, 21. Se fosse possível porem ali o tempo para eu me conduzir, ali no teleponto eu agradecia. Ok, João 14, 21. Este será o nosso texto base e sobre ele nós vamos meditar nesta tarde. Alguém está vivo ainda? Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer a quem está ao teu lado, tu hoje estás fantástico. O teu perfume cheira até mim. Ok. Todos já chegaram lá? Bora lá. Aquele que conhece os meus mandamentos e os segue, há traduções mais antigas que diz e os guarda, esse é quem me tem verdadeiro amor. E aquele que me ama é também amado por meu Pai. Eu amá-lo-ei também e dar-me-ei a conhecer a Ele inteiramente. E há traduções mais antigas que diz e me manifestarei nele. Deus sempre nos desafia a fazer coisas que nós entendemos. Amar é uma coisa simples que nós entendemos, certo? E é interessante que Jesus está a dizer aos seus discípulos, aquele que conhece os meus mandamentos e os segue, esse é que me tem verdadeiro amor. Significa que há uma série de coisas que Ele nos manda fazer e nessa atitude de fazer, nós demonstramos que amamos a Deus. Coisas simples que Deus nos manda fazer. Aquela história, lembram-se daquela história do Gadareno, daquele que era possesso
e que demónios estavam dentro dele, e quando Jesus se aproxima, os demónios cheios de medo vão ter com Jesus e tentam dizer: Jesus, eu não tenho nada contigo, não queremos levantar uma guerra contra ti, não queremos fazer uma guerra contra ti. E acontece toda aquela história que se você não conhece, está lá em Lucas 8 e você poderá ler. É interessante que de repente aquele homem é liberto, aquele homem experimenta uma novidade de vida. E qual é o desejo daquele homem? Seguir Jesus. Toda a gente sabe a história? Seguir Jesus. E é muito interessante que aquilo que Jesus faz com ele é uma coisa fantástica. Jesus disse: não, tu não me vais seguir. Tu vais para a tua família, vais para os teus e vais falar daquilo que eu fiz na tua vida. Que aconteceu na tua vida. Não houve tempo para um curso de discipulado, não houve tempo para um curso bíblico, não houve tempo para ir ao Instituto Bíblico, não houve tempo para nada disso. Aquele homem foi exposto a uma mudança na sua vida e o que é que aconteceu a seguir? Foi desafiado por Jesus a fazer uma coisa: testemunhar daquilo que Jesus tinha feito na sua vida. Qual é o grande desafio que nós temos para a nossa vida? Testemunhar daquilo que Jesus tem feito na nossa vida. E eu queria perguntar quantos estão aqui que já experimentaram milagres de Jesus? Quantos testemunham disso? Quantos costumam dizer a toda a gente: Deus fez um milagre na minha vida? Porque é exatamente isto que a Bíblia nos ensina. Claramente. Muitos querem apenas tornar-se seguidores de uma religião, fãs de um Jesus, e o que Jesus quer é que nós sejamos discípulos, obedecendo aos seus mandamentos. E o mandamento é sempre: ide, fazei discípulos, ide, fazei discípulos. E o desafio que Deus tem para nós é esse, claramente. Então, não é para inventarmos, é para obedecer. Diz comigo: não é para inventar, é para obedecer. Diz a quem está ao teu lado: obedecer é o que nos é pedido. Mas você sabe, hoje nós vivemos numa geração... Quantos acham que a geração de hoje é radical? Alguns. Quantos acham que a vossa geração, quando eram jovens de 20 anos, era radical? Alguns acham. Eu às vezes fico a pensar sobre isso. E eu lembro-me de algumas coisas que fiz na minha juventude e achava que aquilo era mesmo radical. Até que eu comecei a ouvir os meus pais e os meus avós. E eles fizeram coisas absolutamente... Talvez os meus pais, os meus avós não. Mas os meus pais fizeram coisas radicais. A geração deles, não tanto os meus pais, a geração deles. Quando nós olhamos para os dias de hoje, achamos, nós, quarentões, cinquentões, a geração de hoje não faz coisas muito radicais. Eu quero te dizer, este é um espírito que nos envolve, não é? É um espírito que nos envolve. Achamos sempre que a nossa geração é que fez, que os que estão a fazer agora não é uma coisa radical. Mas eu quero te dizer que seguir a Jesus é um desafio para algo radical. Algo que está fora da nossa zona de conforto. Algo que está fora do nosso hábito. Algo que está fora do nosso pensamento. E nós temos que ser desafiados a fazer coisas que nós não esperamos. Até simplesmente obedecer. Quando, por exemplo, numa sociedade, aquilo que nos é ensinado e incutido, hoje o espírito da sociedade, é que nós não precisamos de obedecer. Que é fixe ser ao contrário. Ou que é fixe uma coisa. Hoje nos nossos dias é porreiro ser uma coisa, que é ou estás contra ou a favor dos que estão contra. E hoje levantam-se minorias na sociedade e levantam-se minorias em sociedades pequenas, até num contexto de igreja, porque é sempre fixe fazer ao contrário. Ele disse que é para fazermos assim, mas eu vou fazer ao contrário. E alguns acham que isso é uma demonstração de força. Claramente isso é uma demonstração de fraqueza e de pequenez. Eu já sabia que esta não ia arrancar nos amentes. Porque a questão de se afrontar é apenas uma questão de lidar mal consigo mesmo. E muito mal com uma coisa, que é conhecer Jesus. Porque o Espírito de Jesus e aquilo que Ele ensinou aos seus discípulos é a obediência. E a obediência é uma coisa simples. Não é uma coisa que a gente diz talvez, não é uma coisa que a gente diz sim ou não, é uma coisa que a gente diz sim. 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 Eu sei que de repente isto é uma forma de pensar que nos incomoda. E nos incomoda por uma coisa. Porque esta é uma forma que é contrária, contra a natura ao nosso crescimento numa sociedade. Porque o nosso crescimento na sociedade é sempre um tipo de pensamento que é tão fixe. Ser ao contrário e fazer ao contrário. Você veja, há muitas crianças que estão aí a chorar. Sabe porque é que elas estão a chorar?
Porque os pais disseram, não faças, e elas continuam a fazer. E nós já não reagimos com choro, mas às vezes fazemos birras. Mas as crianças reagem com choro, quando elas não gostam de ser contrariadas. E eu quero te dizer, Deus nos desafia à obediência. E quando nós nos colocamos numa posição de fazer afronta a Deus e de lhe dizer não, nós vamos pagar esse preço. E esse preço é que Deus vai nos deixar viver com as consequências do nosso ato. Mas todo o ensino que a Bíblia e que Jesus passou foi um ensino de obediência. Rapaziada mais nova, por mais que seja porreiro e fixe, dizer que não e fazer ao contrário, e se o professor na escola disse silêncio e vocês falam mais alto, porque é curtido fazer ao contrário, eu quero dizer que isso não vai funcionar. Isso pode funcionar por alguns momentos e pode dar uma sensação de dizer eu faço o que quero, mas eu quero dizer que isso é um pensamento contrário ao pensamento do reino de Deus. Porque o pensamento do reino de Deus é um pensamento de obediência. Deus diz e nós fazemos. Se os mais velhos, os quarentões, cinquentões pudessem falar nesta tarde, aqueles que realmente têm uma experiência com Deus e estão perto dele, iriam dizer com toda a certeza e com toda a convicção, paguei o preço. Diziam de outra forma, dei algumas cabeçadas bem fortes na vida porque quis fazer à minha maneira. Então poupa-te e ouve aqueles que já têm uma experiência com Deus. Estão cá ainda ou não comigo? Ok. Não é bom irmos contra o sistema. Não é bom irmos contra o sistema de Deus. Não é bom sermos apenas revolucionários. Quando Jesus foi morto, e todo aquele episódio da morte e da ressurreição de Jesus, diz que o véu no templo que separava dois lugares, o que é que aconteceu? Digam lá. Rasgou de alto a baixo. E aquele lugar que era o lugar santo, que era separado do lugar santíssimo por um véu, foi rasgado. Sinal de que Deus permitiu, através de Jesus, que agora nós pudéssemos ir à presença de Deus. E eu quero dizer que o lugar santíssimo continua a ser o lugar santíssimo. E significa que nós hoje temos liberdade para ir mais perto de Jesus. E temos uma experiência com Jesus. Que nada tem a ver com religião, mas tem a ver com relacionamento pessoal. Na cultura dos dias dos judeus, aquilo que havia era um véu que separava um lugar santíssimo, como se houvesse uma tradição, como se houvesse uma série de valores, como se houvesse uma série de dogmas e mandamentos que obrigassem as pessoas a ficar do lado de cá e Deus estivesse do lado de lá. E era quase impossível chegar ao lado de lá. Eu quero dizer que pela graça de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, nós podemos chegar bem perto de Deus nesta tarde. E podemos ter uma experiência de intimidade com Ele. Significa que na liberdade que Jesus conquistou para nós dois podemos chegar perto de Deus. Sinal nesta liberdade, que podemos chegar perto dele, mas que continua a haver uma coisa que se chama reverência por quem Deus é. E nós não podemos esquecer-nos quem Deus é. E quando Ele determina que é tempo de obedecer, nós obedecemos. E quando Ele determina que é tempo de fazer, nós fazemos. O véu foi rasgado, há liberdade hoje, mas eu quero te dizer que continua a haver uma reverência a quem Deus é. Ainda estão comigo? Abra lá a sua Bíblia em Mateus 16, 25. Mateus 16, 25. Há aspectos que para nós são negativos diante de alguns mandamentos. Por exemplo, vou usar este mandamento. Mateus 16, 25 diz assim: aquele que quer salvar a sua vida acaba por perdê-la. Mas aquele que perder a vida por minha causa, esse é que a encontra. Lemos este texto, percebemos um mandamento, uma ordem, uma indicação de Deus para nós, mas o nosso problema é que nós ficamos sempre focados na questão do mas aquele que perder, e a palavra perder para nós é sempre uma palavra que nós lidamos muito mal com ela, certo ou não é? Quem é que está aqui que gosta de dar uns chutes na bola, jogar um joguinho de futebol? Quem é que está aqui? Levantem lá o braço orgulhosamente, temos aqui alguns. Destes, quem é que gosta de perder? Quem é que gosta de jogar algum jogo? Não sei qual é. Badminton. Sei lá. Levantamento do copo d'água para beber. A carica. Isso é uma coisa... Quem é que gosta de perder num jogo? Diga lá. Alguém? Ninguém gosta de perder. Nem que você faça um concurso de corrida com caracol, você não vai gostar de perder.
Ninguém gosta de perder. E é interessante que nós lemos este mandamento e diz: aquele que quer salvar a sua vida, coisa boa, quero salvar a vida, acaba por perdê-la. Então significa que o meu objeto, o meu foco não pode ser em querer salvar a minha vida, porque assim será o fim para perdê-la. Mas aquele que perder, quer dizer, o desafio de Deus é: tens que perder para ganhar. E isto é contra a natura. Nós não aceitamos isto porque a sociedade não nos diz isto. A sociedade diz: tens que ser vencedor, tens que ser o primeiro, tens que ser o primeiro a alcançar. Mesmo lá em casa, quantas vezes nós dizemos aos filhos: tu tens que ser o melhor, tens que ter as melhores notas, tens que ser o melhor empregado, tens que ser o melhor nesta área, o melhor desportista, o melhor isto, o melhor aquele outro. A sociedade implica-nos e força-nos a viver na dimensão do tens que ser o melhor. E Deus diz: não, comigo é exatamente ao contrário. Se tu estiveres disposto a perder o que tu és, o que tu tens, tu vais ganhar algo. E muitas vezes nós lemos os mandamentos e focamos-nos naquilo que não devemos focar. Ficamos perdidos. É interessante que o nosso Deus é um Deus recompensador. Você tem a Bíblia aberta em Mateus? Sim. Ele diz: mas aquele que perder a vida por minha causa, esse a encontrará recompensa. Diz comigo, recompensa. Diz comigo, o meu Deus recompensa sempre. Diz lá que está ao teu lado: ele não dá reboçados, nem chocolates. Ele dá vida. Porque é o que diz o texto. E ele vai recompensar àqueles que estiverem dispostos a perder. Se tu estiveres disposto esta tarde a dizer: epá, o que eu sei acerca de Deus não chega para ter uma revelação acerca de quem Ele é. O meu relacionamento com Deus é pequeno, eu preciso mergulhar mais nele. Eu tenho que ouvir mais quem está ao meu lado. Eu vou mergulhar nesta pessoa de quem Deus é, ou quem Deus é. E eu vou ter uma revelação de quem Ele é. E isto vai trazer uma revelação a mim mesmo. De um relacionamento com Ele, que me vai levar a viver uma coisa extraordinária, que é a vida que Ele tem para mim. É interessante. Lembram-se do nosso texto base, João? Podemos lá voltar a João 14. Vamos lá fazer essa ginástica, é bom para você manter-se acordado. Diz João 14, 21. Aquele que conhece os meus mandamentos e os segue, esse é que me tem verdadeiro amor. E aquele que me ama é quem também é amado por meu Pai. E qual é a recompensa? Diz comigo, Deus recompensa. Diz outra vez, Deus recompensa. Diz mais forte, Deus recompensa. E o que é que Ele recompensa? Eu amá-lo-ei também e dar-me-ei a conhecer a Ele inteiramente. Quero lhe dizer que as melhores coisas que eu tenho experimentado na minha vida são as manifestações de Jesus. As manifestações de Jesus transformam-me. Ainda hoje, quando eu vejo Jesus a curar alguém que tem uma doença em fase terminal, eu digo: uau, Jesus! Quando ainda hoje eu vejo alguém que, como acontece aqui na nossa igreja, que não podia ter filhos e de repente, no meio de um diagnóstico impossível, eles podem ter filhos. Eu digo: Deus, Tu és extraordinário. E as revelações de Jesus vão-me transformando, vão-me marcando. Significa que Jesus não só é recompensador no fim, e isto agora tem que arrancar aqui um amém a sério, mas Jesus ainda é recompensador hoje. Amém. Jesus é recompensador amanhã. Amém. Alguns de nós dimensionamos, lá está a religião, lá está o espírito que nós trazemos da religião. Um dia Jesus vai-me recompensar. Eu quero dizer que Jesus um dia te vai recompensar quando tu vives na eternidade com Ele. Mas hoje Ele vai recompensar-te na medida em que tu fores obediente aos seus mandamentos. Diz que quando nós somos obedientes ao mandamento, Ele se manifesta em nós. O meu Deus é recompensador. Apetece-me dizer isto nesta tarde para que todo o mundo escuta. Apetece-me sair deste lugar a dizer: Deus é recompensador. Amém. Alguém pode pôr uma cara sorridente e dizer: Deus é recompensador. Diz comigo, todos os dias Deus recompensa. Deus não nos chamou para uma religião para vivermos tristes. Deus não nos chamou para uma religião para vivermos tristes. De braços cruzados. Pronto, é este o meu fado, é esta a minha vida, é isto que eu vou ter que viver. Eu vou lhe dizer, e você tem que ouvir esta: a única forma de nós chegarmos lá e experimentarmos a recompensa de vida eterna com Deus é nós mudarmos o nosso estilo de vida aqui. Porque o nosso estilo de vida aqui tem que ser: Deus fala, sim, eu obedeço.
E dia após dia, na obediência, eu vou experimentando que Deus é recompensador. E é este estilo de vida que te vai levar lá. É por isso que a Bíblia adverte com cuidado que muitos estarão provavelmente sentados num lugar como este e na vinda de Jesus, quando os dias terminarem e Jesus vier buscar aqueles que procuraram ser obedientes a Ele, e esses estarão na eternidade com Ele. Eu acho que alguns de nós precisavam de ler Apocalipse. Acho que alguns de nós precisavam de ler Mateus. Alguns de nós precisavam de ler mais o Sermão da Montanha. Acho que alguns de nós realmente precisavam de começar a ler a Bíblia. Porque ler a Bíblia iriam perceber claramente, primeiro, ter uma melhor revelação acerca de Deus. Segundo, escutar as suas testemunhas que estão à sua volta para ter mais uma revelação acerca de Jesus. E iriam perceber claramente uma coisa, que é, só num novo estilo de vida é que eu poderei estar com Ele na eternidade. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode ser louvado seja o nome do Senhor? Apetece-me dizer que obedecer é a coisa mais deliciosa que nós podemos ter na vida. Quando nós falamos de mandamentos, vem sempre à nossa mente uma coisa. Pessoal da igreja, diga lá. Quando a gente fala de mandamentos, o que é que vem logo assim à sua mente? Não vem logo 10? Quando a gente fala de mandamentos é logo 10. Não matarás, não adulterarás. Verdade ou não? Foram todos embora. Ninguém lê a Bíblia, pronto, ninguém sabe. Não furtarás, não usarás o nome de Deus em vão. Não e não. E é interessante que quando nós lemos João e Jesus está a falar para os discípulos, Jesus que cumpriu toda a lei e obedeceu a toda a lei e não aboliu a lei, e isto é importante para aqueles que gostam de teologia. Eu sei que há aqui gente que gosta de teologia e que são profundos na... Eu sei que há aqui gente que gosta destas coisas e eu honro quem gosta destas coisas. Eu sei que há gente aqui... Você gosta daquelas pessoas que falam aquelas línguas, o grego, e quando eles pegam na palavra e dizem, no original, está aqui uma palavra que é... E a gente diz, uau, isto é mesmo grego. E eu fico maravilhado e eu digo assim, uau, esta pessoa... espanta-me, porque o que ela está a dizer é uma revelação e ouço, e eu fico assim de boca aberta, o queixo só não cai porque eu seguro, e digo assim, uau, esta pessoa, e eu fico maravilhado, e aquilo dá-me uma série de ideias, e digo, uau, como era fantástico eu saber grego. Eu já fico grego a tentar saber o francês, e às vezes o português, quanto mais ainda meter-me no grego. Mas um dia talvez eu vá lá. Mas de repente eu estou a ler a Bíblia, e percebo uma coisa aqui em João. Sem perceber do eu percebo uma coisa. No Velho Testamento, Deus revelou só ao homem desta forma. Não faças. Não faças. Não faças. Não faças. E Jesus de repente vem, cumprindo toda a lei, fazendo tudo o que estava na lei, para que nada lhe pudesse ser apontado e para que ele pudesse ser o nosso único e suficiente Salvador. Isto é, a única pessoa pela qual nós podíamos ter direito à vida eterna. Jesus começa a dizer aos seus discípulos, isto de obedecer aos mandamentos não é não fazer. É fazer. E aqui tocamos no busilis da questão. Busilis ficou bem aqui, hein? Busilis da questão. Estou a falar línguas estranhas. Isto não é grego, é português. Aqui tocamos no ponto principal nesta tarde. A grande revelação de Jesus, cumprindo toda a lei, é que agora seguir a Deus não é não fazer, mas agora é fazer. E há gente que alegremente quer ficar muito no Velho Testamento, que é, não faço isto, não faço isto, não faço isto. Então como é que é seguir a Jesus? É não fazer. E há gente que vive tão alegremente, seguindo a Jesus, não fazendo nada. Eu sabia que ia ser doloroso. Não fazer. Então como é que é seguir Jesus? É não fazer. Parece aquela pergunta que os professores fazem na escola aos alunos e eles não sabem a resposta e eles começam a dizer, ora bem, isso não é... E o professor diz, não, eu não quero que tu digas o que não é, eu quero que tu digas o que é. Foi rápido demais. É que há alunos que quando não sabem começam a tentar fintar os professores. Ora bem, isso não é... Afinal, o que é seguir a Jesus? Jesus disse, faz, ama. E nós temos uma grande dificuldade com o fazer. Porque é mais fácil não fazer.
para o que lhe havia de dar para hoje. É mais fácil não fazer. É mais fácil pensar que cristianismo e evangelho é uma série de coisas que não... O bom cristão, à moda antiga, é o que não namora, o que não bebe, o que não fuma, o que não respira, o que não... E eu vivi nessa geração. Havia os 10 mandamentos da Bíblia e havia os 1000 mandamentos da igreja. E que nós dizíamos às pessoas 1000 coisas que ela não devia fazer. E muitos deles ouviram as 1000 coisas que não deviam fazer, antes de chegar à 10ª já saíam. E desistiam. Porque percebiam, isto é impossível não fazer tanta coisa. Eu tenho que viver. A vida de seguir a Deus é uma vida em que vamos abandonando passos na nossa vida e coisas na nossa vida, sim, não fazendo coisas que percebemos que entristecem a Deus, mas elas acontecem quando nós optamos por fazer e obedecer aos mandamentos, e nesse relacionamento nós vamos percebendo, isto já não condiz com a vida de relacionamento que eu tenho com Deus. Não é impor. Não é impor. É a pessoa relacionar-se com Deus e no seu relacionamento de intimidade com Deus e naquilo que houve dos relacionamentos que os outros têm com Deus, vai percebendo, isto que eu faço já não posso fazer porque não condiz. Já não tem a ver. Dá para entender o que eu estou a dizer ou não? Em vez de dizer, epá, quem segue a Deus não precisa de apanhar bebedeiras para ser feliz. E dizer a alguém, epá, se tu queres seguir a Deus tens que deixar de beber. E a pessoa diz, nem uma mini. Epá, uma mini podes, mas 2 é que não. Porque 2 já é pecado. E a pessoa diz, epá, então, mas eu preciso saber isso tudo para seguir a Deus. E a pessoa... Você sabe qual é a nossa dificuldade? É que a nossa dificuldade é que nós sabemos mais as coisas que não devemos fazer do que aquelas que podemos fazer. Esse é que é o nosso problema. E quando nós temos que dizer a alguém o que tu podes fazer com Deus, o que tu és capaz de fazer com Deus, a tua experiência com Deus, o teu relacionamento... Eu vou dizer aqui uma coisa que ninguém vai ficar ofendido, mas nós não sabemos nem dizemos muito daquilo que podemos fazer com Deus, porque também não desenvolvemos um relacionamento com Deus profundo e íntimo, onde nós fazemos coisas radicais e onde nós podemos dizer aos outros que estão à nossa volta, tu podes fazer isto com Deus. E quando a pessoa desenvolve um relacionamento do que pode fazer, as questões do não pode fazer vão surgir naturalmente. Naturalmente. Porque para ter os mandamentos de Jesus, temos que em algum momento ter estado com Jesus. Foi rápido demais, não era? Devia aparecer em rodapé. Vou voltar a dizer. Porque para os mandamentos de Jesus fazerem sentido na nossa vida, temos que em algum momento da nossa vida termos tido tempo ou ter estado verdadeiramente com Jesus. Jesus tem marcado a nossa vida. Uma das lições da vida interessantes que Deus nos dá é a questão do amor. Ainda estão cá? Consegui pôr alguém a dormir, não? Não? Ok. Hoje a rapaziada está mais calada. Esta coisa está difícil, não é? Para vocês. O pastor hoje deu-lhe para pregar puritarismo, não é? Não. Como diz um pregador que eu tenho ouvido nestes dias, vamos é orar. Deus não nos ama de longe. Deus não é do género, envia-nos um e-mail, amo-te muito. Há gente que o seu relacionamento é exatamente isto. Há gente que já nem consegue dizer a ninguém, eu amo-te. Há pais que já não conseguem dizer aos filhos, eu amo-te. Há filhos que não conseguem dizer isto aos pais. Há esposa que não consegue dizer isto ao marido, marido à esposa, sei lá. E alguns de nós acham que Deus tem um relacionamento com as pessoas deste género, que é, Deus manda uma mensagem escrita, uma mensagem no WhatsApp a dizer, eu amo-te. Não, uma das coisas que eu aprecio em Deus é que Ele, para demonstrar o seu amor, enviou Jesus, que era Ele mesmo Deus, para demonstrar o seu amor por nós. Deus não nos ama de longe. Porquê é que nós achamos que devemos amar a Deus de longe? Se Deus é um Deus que estava longe e se fez perto, porquê é que nós não entendemos que relacionamento com Deus e amor para com Deus tem que ser alguma coisa de perto?
Eu gosto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu. Estávamos longe e Ele fez-se perto para nos amar. Alguém está cá? Porque é que nós queremos ter um relacionamento com Deus do género? Não posso fazer, cada vez mais distante. Religião, separação. Quando Jesus vem, cumprindo a lei, diz: mandamento é estar perto, é fazer, é caminhar junto, é ouvir, é perceber o coração. E isto é cristianismo, isto é evangelho, isto é verdadeiramente igreja. Alguém sabe quando aceitamos Jesus, onde é que Ele habita depois disso? Eu aceito Jesus e Jesus vai habitar nele. Como é que é? Eu aceito Jesus e Jesus vai habitar onde? Quem é que está aqui que já aceitou Jesus como seu Senhor da sua vida? Como líder da sua vida? Onde é que Ele habita? Então Ele não é um Deus distante, é um Deus de perto. É um Deus que está cá dentro. E se Ele está cá dentro, Ele tem que influenciar a nossa vida. Pergunta a quem está ao teu lado: quem é que habita aí? O teu eu ou Jesus? Eu já nem vou pedir para abrir a Bíblia para não perder mais tempo. Mas Tiago, capítulo 4, não vou dizer o versículo, tem um texto assim muito interessante. Portanto, sejam submissos a Deus e resistam ao diabo. Alô? Escutem pelo menos. Portanto, sejam submissos a Deus e resistam ao diabo. É por isso que eu gosto de epistolar Tiago. Tiago é fantástico. E diz assim: que ele fugirá de vós. Quem é que fugirá? Diabo. Olha, acabamos de descobrir um repelente de diabo. Queres que o diabo não influencie a tua vida? Queres que o diabo não tenha tanta influência e tanta importância na tua vida? Ser submisso a Jesus. Amém. Ser submisso a Deus. Não tem a ver com andares com uma t-shirt e dizer eu amo Deus. Não tem a ver com tu andares a gritar no meio da rua eu amo muito a Deus. Não tem a ver com aquilo que nós fazemos aqui nesta tarde. Se bem que aquilo que fazemos aqui nesta tarde também é submissão a Deus, porque Ele nos manda fazer isto. Ou nos ensina que vida cristã resulta também nesta manifestação a Deus de quem somos e do que somos. Alguém está vivo? Amém. E eu gosto do interessante, do resto. O versículo seguinte diz assim: vão ao encontro de Deus e Ele virá ao vosso encontro. Alguém pode dizer aleluia? Eu vou voltar a ler porque isto é fantástico. Vão ao encontro de Deus e Ele virá ao vosso encontro. Os que são pecadores corrijam-se dos seus erros. Os indecisos purifiquem as suas intenções. Cada passo que nós damos para Deus, Deus dá um passo para nós. Porquê? Porque Deus nos amou primeiro. 1 João tem um texto assim: ainda estão vivos? Alguém me pode ajudar nesta reta final? E estes são aqueles que querem que eu me cale. Os outros que ficaram em silêncio são eles que vão ganhar. Eu vou falar mais tempo. 1 João diz: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E eu gosto disto. Deus nos amou e nos deu a possibilidade de nós o amarmos. E porquê que eu estou a enfatizar isto? Porque nós achamos, num movimento mental religioso, que só obedecendo aos mandamentos é que nós amamos a Deus. Não! A Bíblia é clara quando diz que Deus nos amou para que nós o amássemos. Ponto final, parágrafo. Tu amas a Deus? Quem está aqui que ama a Deus? Quem é que tem orgulho de amar a Deus? Tem que pôr uma cara sorridente e dizer eu amo a Deus. Acho que não convenceste quem está ao teu lado. Eu amo a Deus. Ele é fixe. Não é peixe, é fixe. Coisa. Agora, escuta. Tu amas a Deus porque Ele te amou a ti, mas quando Ele diz, fazendo os mandamentos há uma demonstração de amor, é uma possibilidade que Deus nos dá de demonstrar ainda maior amor por Ele. Não percebeste? Obedecer aos mandamentos não é o estado inicial de amar, porque nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ponto final. Há amor entre nós. Mas Ele nos dá a possibilidade de nós demonstrarmos que ainda o amamos mais. E manifestações de amor são possíveis quando nós obedecemos aos mandamentos. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer obrigado porque posso fazer isto? Ninguém está muito convencido.
João 14, tem lá? Abra lá a Bíblia, João 14, 21, nosso texto base. É interessante que a primeira palavra que aparece na minha Bíblia, neste texto, é aquele. E aquele no dicionário português significa o que está afastado de quem fala e de quem se fala. Significa aquele que conhece os meus mandamentos está separado de Deus e de repente continua, que conhece os meus mandamentos e os segue. Esse significa no português a pessoa que está próxima da pessoa a quem se fala. Então significa, quem conhece os mandamentos só, está longe. Mas aquele que os segue, esse fica perto. Aquele que conhece os mandamentos, e há muita gente que conhece mandamentos. E há muita gente que conhece mandamentos e que diz os mandamentos são estes, e os mandamentos são estes. E é interessante que Jesus até tem que chamar a atenção. Há muita gente que conhece mandamentos. Mesmo nos dias de Jesus teve que dar uma paulada em alguns daqueles que conheciam mandamentos. Conhecem, mas não entendem. E eu lamento, mas quero dizer que provavelmente alguns também aqui nesta tarde conhecem, mas não entendem. Porque não têm relacionamento. Ainda estão no aquele e não na parte do esse. Aquele é aquele que está distante de Deus e Deus está distante dele. Mas aquele que guarda os seus mandamentos torna-se perto daquele que deu os mandamentos. E eu quero ser daqueles que estão perto daquele de quem deu os mandamentos. Aleluia! Alguém pode dizer glória a Deus nesta tarde? Portanto, um gesto grande de amor é obedecer aos mandamentos. E obedecer aos mandamentos faz com que Deus se manifeste mais na nossa vida. Eu tenho mesmo que acabar, não é? Os mandamentos de Jesus chamam-nos para um outro nível. Qual nível? Um nível de reflexão como este. Hoje está a virar um bocadinho moda às igrejas. Você já reparou? As igrejas estão-se a encher por todo lado. Acontece qualquer coisa. Este fim de semana aconteceu em Portugal um congresso, uma conferência de avivamento para jovens e não jovens, para as igrejas, onde vieram de outros países pessoas que estão a viver e a experimentar avivamento e tentaram trazer a Portugal um tempo de avivamento. E louvo a Deus por aquilo que está a acontecer. Recintos cheios, igrejas cheias. Porque hoje há um despertamento para estas coisas. E verdadeiramente a igreja hoje está a ser... Há muitas igrejas a serem cheias, ao contrário daquilo que a gente possa pensar. Talvez até porque, se calhar, até um bocadinho moda, até porque as igrejas mudaram um bocadinho a sua linguagem, atrai mais as pessoas e as pessoas têm um contacto com Deus diferente. Não me interessa perder tempo por aqui. Ok, estamos a viver dias em que realmente... Agora, nós continuamos a ir às ruas e a ver prostituição. Nós continuamos a ir às ruas e a ver o álcool a crescer. Nós continuamos a ir às ruas e ver as drogas a ganharem terreno. E de repente nós dizemos, alguma coisa aqui não bate certo. Alguma coisa não bate certo. Porque se houver gente que obedece aos mandamentos e tem um relacionamento de intimidade com Deus, o seu tipo de relacionamento tem que influenciar a sociedade e mudar alguma coisa na sociedade. Então, de repente, nós temos que fazer uma análise para nós mesmos. Que tipo de jovens, que tipo de trintões, quarentões, cinquentões estamos nós a ser, que apenas temos um relacionamento com Deus, que nos vai mudando em algumas coisas, mas não muda muito, mas, na verdade, na sociedade, nós não mudamos muito. A verdade é que muitas vezes fomos tão plantados neste lugar e num sistema como este de igreja e de religião, para alguns de nós, que não passa disso, que a nossa influência daquela porta para fora é quase diminuta. E eu não estou a bater em ninguém, estou apenas a desafiar-te. Nós fomos chamados para que, vivendo com Deus, façamos coisas que mudem o mundo que está lá fora. Nós não podemos viver apenas felizes porque estamos livres de uma série de dificuldades e Deus vai nos recompensar. Nós temos que viver numa dimensão, viver hoje a recompensa de Deus para influenciar esta sociedade. Para levar outros a seguirem os mandamentos de Jesus e obedecerem aos mandamentos de Jesus. Alguém pode dizer aleluia? A conta não bate certo. Não bate certo.
E a pergunta é, o que é que está a acontecer? Talvez a resposta seja em que alguns de nós ficamos na dimensão dos mandamentos do não. E como estamos na dimensão do não, nada fazemos. E este é o tempo de sermos despertados para vivermos os mandamentos do fazer. Faz. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome expulsarão demónios. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Faz. Não sejas tão um pregador de puritarismo, de apontar. Pelo contrário, faz. Se queres demonstrar que os outros estão errados, faz tu mesmo algo diferente. Há gente tão preocupada a apontar. E a mim ensinaram uma coisa muito simples. Quando a gente aponta um, temos 4 a apontar para nós. E às vezes nós nos esquecemos disto. Estamos vivos? Amém. Foram todos embora. Epá, isto está calor aqui. Eu vou mesmo calar, tenho que calar. Porque senão... Você sabe, Mateus 28, vamos ler este último texto. Sabe o que é que diz em Mateus 28, 19? Diz: portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Eu gosto desta minha tradução. Portanto, 28, 19 de Mateus. 28, 19 de Mateus. Portanto, vão e façam, obrigado, que todos os povos, diz comigo, todos os povos, se tornem meus discípulos, batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a obedecer a tudo quanto eu vos tenho mandado, e saibam que estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. E alguns acham, eu vou orar sobre este assunto. Não, isto não é para tu orares. Há gente que ouve os mandamentos de Deus, ou lê os mandamentos de Deus na Bíblia, e diz, eu vou orar para que Deus toque o meu coração. Deus nunca vai tocar. Porque o mandamento é ordem. Ou tu obedeces ou não obedeces. Isto é um ato simples. Isto não tem a ver com toque, nem com espiritualismo, nem com nada disso. Há gente que é muito... É tudo. Eu vou perceber se Deus diz, se Deus não diz. Deus não vai dizer nada disso. Se está na Bíblia para fazeres, Deus não vai dizer não faças. Deus dá um desafio para que todos nós sejamos servos. Deus nunca vai dizer, agora é tempo de deixar de ser servo. Deus diz na Bíblia... Nós devemos amar. Deus nunca vai dizer na Bíblia, tu tens que deixar de amar. Há gente que está à espera que Deus diga uma coisa, que silêncio. Até consegui ouvir, não é o bater do vosso coração, é os pensamentos de alguns. É a melhor equipa de louvor subir para ver se eu me comprometo a calar. Subam lá. Senão isto vai coisa. Alguns dizem, esse texto é para alguns que leem, pois devíamos todos ler. Vão pelo mundo e façam discípulos. Pastor, mas eu precisava de sentir uma orientação de Deus. Qual orientação de Deus? Deus diz para fazer discípulos. Pastor, mas eu não tenho preparação. O gadareno também não. Uma quarta-feira destas, há umas semanas valentes atrás, se não meses, estávamos aqui e claramente o Espírito direcionou-nos para que alguém pudesse falar e trazer um recado da parte de Deus. E todos que eram a igreja ficaram calados. E Deus levantou alguém das ruas que estava connosco nessa noite para falar para a igreja. Que é a grande bufetada. Ainda hoje eu sou capaz de dizer tudo o que ele disse naquela noite. E a Bíblia é clara quando diz que se nós nos calarmos, as pedras vão falar. Tantas vezes o meu pai me disse isto. E eu perguntava-lhe quem são as pedras. E ele dizia, quando às vezes olhávamos para a televisão e um cantor falava de Jesus, ele dizia, é uma pedra. Aquela pessoa não tem relacionamento com Deus, não se conhece que tenha relacionamento com Deus e está a falar acerca de Deus, é uma pedra. Não permitas que outras pessoas, que não sendo filhos, façam aquilo que é o teu trabalho e a tua obrigação. Porque obedecer é uma obrigação. Cumprir os mandamentos é uma obrigação.
E vou-te dizer, não é cumprido o género, pá, tem que fazer, senão Deus vai ficar zangado. Lá o Deus de barba branca no céu, nem sei se ele tem barba branca, mas também não interessa. Mas alguns têm aquela dimensão do Deus no céu vai ficar chateado se eu não fizer. Escuta, não é nada assim. Tu ainda não entendeste o espírito da coisa. Se tu amas a Deus, tu tens todo o prazer do mundo em obedecer, porque é uma das atitudes, e isto tem a ver com uma atitude, uma das atitudes simples de demonstração do teu amor para com Deus. Se a fé sem obras é morta, demonstração de amor sem atitude não existe. Estares apenas aqui nesta tarde, domingo após domingo, é importante, mas se as tuas atitudes não mudarem, tu nunca serás verdadeiramente um filho de Deus, nem um discípulo de Jesus. Atitudes têm que demonstrar que Deus é mais importante. Ouça, num casal, a atitude de fidelidade ao outro é uma demonstração do amor que se tem ao outro. Simples, não é? Certo? Ninguém diz, eu amo muito o outro e vou traí-lo. Não obedecer aos mandamentos de Deus é trair Deus. Quando anteriormente nós dissemos, eu dou-te a minha vida. Quando anteriormente nós dissemos, tu és o mais importante da minha vida. Obedecer a Deus é a demonstração mais profunda, ou uma das demonstrações bem profundas de que o amamos e que Ele é importante na nossa vida. Obedece a Deus, sem medo, sem restrições, apenas obedece. Será que podemos ficar de pé e deixar que o Espírito de Deus ministre a nossa vida? A palavra de Deus diz em Pedro, vou deixar este texto de Pedro para si. Como filhos obedientes a Deus, não sigam aqueles vícios de outra vida, quando viviam na ignorância. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fazem, assim como Deus que vos chamou é santo. Pois a Escritura diz, sejam santos, porque eu sou santo. Escuta. Viver uma vida de santidade, que é a mesma coisa que dizer uma vida de relacionamento com Deus, em que Deus tem influência sobre a nossa vida, obriga a que haja atitude. Diz comigo, atitude. Atitude. Diz comigo, obriga a fazer alguma coisa. Quando Jesus se encontra com Pedro e diz, é tempo de tu me seguires. Pedro seguiu. Pedro apenas seguiu. Porquê é que nós levantamos questões para seguir Jesus? Obedece apenas. Apenas obedece. Vou pedir que tu feches os teus olhos, apenas para não te distraires com nada, nem com algum movimento. Eu gostava que o Espírito de Deus pudesse ter a oportunidade de ministrar a nossa vida, porque é Ele que convence, não eu, não outra pessoa qualquer. Muito menos uma religião ou uma igreja. Quem nos convence é o Espírito Santo, que é Deus. E nesta tarde eu tenho um desafio muito sério para os da casa, para os fora de casa, para todas as gerações. Bem, enfim, para quem quiser e perceber que há uma chamada de Deus na obediência a algo específico para ti. Porque muitas vezes Deus fala algo especificamente para ti, que não fala para quem está ao teu lado. E talvez tu pensas assim uma vez mais, mas porquê é que Deus está a falar isto para mim? E este que está aqui ao meu lado, eu quero te dizer, sente-te honrado porque Deus falou para ti. E não te preocupes com esse que está ao teu lado, para quem tu achavas que Deus devia falar e não falou. Isso será com Ele. Há pessoas aqui que quem Deus já vem há muito tempo a trabalhar, desafiando a abandonar o passado. E o passado são apenas lições na nossa vida, mas não são sentenças para a vida. Significa que más experiências do passado são apenas isso, lições que ficaram lá e ficarão sempre lá, mas não são sentenças para a vida. Há pessoas aqui que têm que arrumar de uma vez por todas com o passado e as suas más experiências em religião, em igreja, com líderes, com isto, com aquilo outro, têm que ser arrumadas. E Deus diz, pá, é tempo de seres meu servo, de me obedeceres e de mostrares nessa obediência ao meu mandamento, que me amas. Deus
tem que ser maior na tua vida do que toda a experiência negativa do passado. O amor que tu lhe tens hoje tem que ser maior do que toda a experiência negativa do teu passado. E mesmo que não tenha nada a ver com a igreja, com outra história, seja do que for, talvez um vício, talvez uma outra situação qualquer que te impede de viveres uma vida de santidade com Deus. E santidade é uma atitude que nós escolhemos ter e optamos por ter na nossa vida. Há aqui pessoas que têm que realmente, nesta tarde, fazer um concerto com Deus e abandonar. Talvez pessoas que andam a lutar contra Deus, quando Deus já lhes disse: eu te chamei para tu me servires o meu reino, servires-me a tempo inteiro, deixares a tua vida, os teus sonhos, fazeres a minha vontade. Todos já perceberam o tipo de desafio. E eu não sei quantas pessoas, e se até nenhuma vai sair do seu lugar, e não estou minimamente preocupado com isso. Há aqui pessoas também, ainda, antes de lançar o desafio, há aqui pessoas que o seu relacionamento com Deus é apenas casual, muito informal, não conhecem nada de Deus, nada de Deus, nada de Deus. Estão a ser abordados hoje até por Deus. Mas tu percebes que há qualquer coisa no ar, há qualquer coisa de novo. Percebes que, afinal, isto não tem nada a ver com religião. Tem a ver com uma experiência pessoal. E eu quero ter mais. Ok, pessoas que se sentem envolvidas em todas estas áreas que eu lancei, eu vou pedir que tu saias do teu lugar, venhas à frente. Nós queremos ter um tempo de ministração. Nós acreditamos no poder da oração e sempre temos um tempo reservado para orarmos por pessoas, intervirmos na vida de pessoas. E este é um desafio para novos, velhos, não importa, sair do seu lugar e vir à frente. Vamos dar tempo, enquanto este cântico é ministrado, para que voluntariamente quem desejar possa sair do seu lugar e vir à frente. Vou pedir que fiquem aqui. Nós queremos orar por ti com todo envolvimento. Isso mesmo.